Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O pessoal entrando por aí. Estamos iniciando aqui mais uma sessão aí da nossa Startup Landscape, hoje olhando para o setor de Food Techs. Então, vamos comentar aqui um pouquinho da evolução e tendências para o setor de foods. Queria me apresentar antes da gente começar. Então, eu sou a Fer, sou consultora de inovação aqui na Liga, vou estar aqui participando, né, dessa roda e puxar para o Gabriel também, meu parceiro. Bom dia. Tá por aí? Opa, bom dia, tudo bom? Meu nome é Gabriel, sou consultor de inovação aqui da Liga. Vai ser um prazer estar conversando um pouquinho com vocês hoje sobre Food Techs, apresentar um pouco sobre o nosso relatório, evoluções, tendências desse setor que é tão importante aqui na economia brasileira, tá? E aí já puxo o gancho também para a Stephanie, Head de Inovação da Mondelez, se apresentar um pouco. Stephanie, obrigado por estar com a gente. Fique à vontade. Obrigada, pessoal, bom dia. Agradecer de novo aí o Gabriel e a Fernanda pelo convite. Eu sou a Head de Inovação Aberta e líder do programa Desembala aqui na Mondelez. Tenho bastante experiência com inovação aberta focada, né, no setor de alimentos. Muito feliz de estar aqui. Legal, pessoal. Vou até aproveitar quem está aqui com a gente assistindo. Aproveitem para se apresentar no chat, colocar o nome, né, da empresa que vem, enfim, vamos interagir. A ideia é ser uma apresentação bem dinâmica aqui, então fiquem à vontade para trazer as dúvidas, os comentários durante a nossa apresentação, tá bom? Só reforçando, a gente vem falando um pouquinho, né, de quem é a Liga. Então nós somos especialistas em apoiar a jornada de inovação das empresas, e isso, né, no trajeto aí de ponta a ponta, então desde na construção do planejamento estratégico, as iniciativas de formação, de aculturamento, e também de acompanhamento dos movimentos de mercado, trazendo tendências, tecnologias, e fomentando essa parceria com o grande ecossistema de startups. Nossos grandes números até refletem isso, né? Nós temos uma diversidade aí de segmentos, então atendemos varejo, como já foi dito aqui, Logtechs, mais de 130 clientes, e entre eles também clientes do setor alimentício, tá? Além dessas iniciativas, nós temos uma frente bastante robusta de inteligência, de estudos de mercado, e o follow-on é o nosso movimento recente aí, né, pró-inovação. Então, vocês acompanharão nas nossas redes, LinkedIn e aqui nessas agendas, nos webinars, justamente a gente trazendo esses estudos e esses encontros, né, com especialistas de mercado, para mostrar como iniciativas de fomento à inovação aberta podem, né, tanto assegurar o negócio ao longo prazo, mas também antecipar tendências, criar diferenciais competitivos e atender às necessidades aí cada vez mais tangentes dos nossos consumidores, clientes, enfim. O que está por trás de tudo isso, pessoal, é a nossa Startup Scanner, né? Então, comentando brevemente, nós temos uma base bastante ampla, né? Onde temos aí as nossas startups parceiras, então, contemplando o Brasil, a América Latina, e onde de lá nós conseguimos extrair todos os dados de evolução, de categoria. Inclusive, né, faremos um recorte dos principais dados do estudo voltado para o segmento alimentício, mas eu vou até reforçar, quem ainda não baixou o estudo ou não acessou a Scanner, aproveitem para fazer isso, tá? Desde já. Vou passar para o Gabi para ele demonstrar para vocês um pouquinho de como funciona na prática essa ferramenta, e aí, na sequência, a gente, né, volta a falar um pouquinho dos números e do que a gente separou aqui para a agenda de hoje, tá? Gabi, fica à vontade, tá? Para compartilhar a tela e fazer a demonstração Fernanda, aí de forma bem objetiva. Vou mostrar de forma bem objetiva, só para as primeiras pessoas que estão ouvindo aqui conhecer pela primeira vez, não só a Liga, mas também a Startup Scanner. Stephanie, que já conhece, Mondelez é um cliente nosso aqui dessa ferramenta. Ele é muito utilizado para fazer hunting de startups, de mapeamento, realmente de entender como estão as tendências aqui em termos de inovação. A gente tem alguns mapeamentos, então vocês podem ver, Pet Techs, Sport Techs, Fintechs, Retail Techs, entre eles o Food Techs. Aqui a gente tem 528 startups cadastradas, lembrando que a nossa Startup Scanner abrange, além do Brasil, também toda a América Latina, então temos alguns exemplos de startups
de fora do Brasil. Algumas categorias aqui, como vocês podem ver, já dentro de Food Techs, Market B2B, Marketplace para produção, relacionamento com fornecedores. Enfim, eu vou puxar aqui para dar um exemplo para vocês entenderem como a gente visualiza uma startup na Startup Scanner, a nossa categoria de Marketplace de alimentos e delivery, tá? A partir dela, a gente vai conseguir ver um breve descritivo sobre cada startup que está dentro desse mapeamento, dentro dessa categoria. Vou buscar aqui uma startup que eu acredito que seja interessante a gente estar visualizando. A daqui é uma startup bem bacana, eu posso favoritar ela, posso fazer uma avaliação, depois ela vai ficar salva nos meus favoritos, eu já posso clicar para abrir o site da startup, clicando direto no ícone dela, ou eu posso ver o perfil da startup aqui na nossa própria Scanner, onde vai ter algumas informações bem interessantes sobre ela. Então, eu já tenho localização, tenho website, consigo o ano de fundação, o público-alvo dessa startup, número de funcionários, tudo atualizado aqui a partir das nossas ferramentas, da nossa tecnologia que tem por trás da Scanner. Um breve descritivo para conhecer um pouco mais os mapas que ela se encontra, as soluções que ela abrange, tecnologias, categorias. Consigo saber também investimentos, são dados públicos que a gente consegue captar, então entender por rodada quais investimentos essa startup captou, ou por tempo ali da jornada dela em investimentos. Se eu estou fazendo um hunting, quero startups semelhantes a daqui para compor aqui o meu mapeamento, eu vou clicar em startups semelhantes e vou encontrar outras startups que sejam similares a ela. E também posso ver notícias sobre essa startup, entender em quais portais ela já apareceu, ler um pouco sobre ela, entender um pouco sobre como ela vem se apresentando aqui no mercado. É de uma forma bem breve, realmente, a gente consegue de forma objetiva encontrar startups, tá? Vou dar só esse spoilerzinho por enquanto, mas quem quiser conhecer um pouco mais da Startup Scanner, quem quiser utilizar a nossa ferramenta, fique à vontade para procurar a gente, acessar o site, que tem bastante coisa para ser aproveitada lá. Show, pessoal. Obrigada, Gabi. Voltar a compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente dar sequência à nossa agenda. Boa. Pessoal, então, como eu disse, né, nós fizemos um recorte aqui dos principais dados, mas tem muita coisa, o estudo é bem robusto, então fique à vontade aí para acessá-lo na íntegra, tá? Hoje a ideia é a gente explorar o mapa das food techs brasileiras, trazer um pouquinho da evolução, né, como essa jornada se desdobrou ao longo dos anos, e também um panorama de investimentos, tá? Sobre o mapa de food techs brasileiras, pessoal, aqui nós trouxemos e até destacamos, né, o número de startups ativas no cenário nacional, tá? São 417 distribuídas em 23 categorias. É um número bastante robusto, né? A gente pode perceber não só do segmento, mas uma crescente, né, dessa base de parceiros, e inclusive porque a gente vê um fomento cada vez maior da inovação aberta, né, das empresas entendendo o valor e que não precisam fazer tudo de dentro de casa, né? Nem devem. Então, vamos para o mercado buscar parceiros que já têm soluções validadas, e aí resultados tangíveis para mostrar que essas parcerias funcionam, geram resultados, impactos, né? E agregam valor. Então, é um número bastante significativo quando a gente pensa também nesse segmento alimentício, tá? O mapa, vou puxar para o Gabi comentar, né, que nós temos aí, principalmente esse quadrante esquerdo representando mais de 40% dessa amostra, né, de 417. Gabi, quer comentar um pouquinho sobre essas principais categorias que estão se destacando aqui? Lógico, Fernanda. Eu posso falar um pouco mais realmente desse quadrante à esquerda, onde se concentra o maior número de startups. Todas as startups que vocês encontram, né, as startups que representam esses números na nossa Startup Scanner, por exemplo, no próprio mapeamento. Mas para explicar um pouco mais aqui esse quadrante da esquerda, a gente pode dividir ele em dois. O primeiro, a gente vai estar falando de logística e entrega, marketplace de alimentos e delivery, gestão de pedidos, que são startups que conversam muito com aquele público de food service, de pequenos e médios restaurantes, aquelas pessoas que estão mais no varejo, aqueles clientes ali dessas startups que estão mais no varejo. Esse público ele precisou de se digitalizar muito durante a pandemia. A gente está falando realmente do pequeno e médio empreendedor ali do restaurante, do bar, que precisou abrir novos canais de venda. Antes ele só vendia no balcão ali fisicamente, e ele começou a abrir outros canais e começou a precisar operar com isso. Como é que ele ia operar uma logística? Como é que ele ia gerir 2, 3, 4, 5 canais de venda online, marketplaces? Então,
ele precisou começar a utilizar tecnologias e novos entrantes chegaram no mercado, novas startups, para poder atender esse público que foi buscando se digitalizar, que foi procurando estar mais próximo dessas tecnologias para facilitar o dia a dia de trabalho deles. Além disso, a outra vertente que a gente tem conversa muito com novos alimentos e bebidas, reaproveitamento, gestão de resíduos, tecnologia para produção. Isso a gente consegue enxergar que vem muito por conta dos hábitos de consumo dos consumidores, pessoas comuns como a gente, que vem mudando ao longo do tempo. Cada vez mais os consumidores vêm buscando alimentos mais saudáveis, alimentos que façam bem para ele no dia a dia, snacks que façam sentido para ele estar comendo e, de repente, fazer uma atividade física. Então, vem mudando um pouco desses hábitos. Hoje em dia, não faz mais sentido para as pessoas simplesmente consumir um produto e descartar a embalagem dele em qualquer lugar. Ele se preocupa para onde aquela embalagem vai, o que acontece com aquela embalagem. Então, diversas startups entraram nesse mercado para poder apoiar essas frentes, para poder apoiar essa nova necessidade do consumidor e também as indústrias. Como, por exemplo, a Mondelez, né? E aí eu queria puxar a Stephanie para comentar um pouquinho também de como a Mondelez vem vendo esse movimento de startups entrando no mercado e também como vocês vêm trabalhando com isso. Bora lá. Bom, primeiro, muito legal esse estudo aqui, gostei bastante, já baixei, já li, né? Mas trazendo um pouquinho dos meus pontos aqui, eu acho que esse gráfico de categorias ele é interessante porque, justamente como você falou, ele traz bastante da hierarquia, né? Então a gente consegue ver quais são os tópicos que estão mais no hype mesmo. E eu vejo que esses tópicos eles estão muito alinhados com os temas que a gente tem como prioritários aqui na Mondelez, né, em termos de inovação. Para quem ainda não sabe, a Mondelez ela detém as marcas Lacta, Milka, Clube Social, Tang. Então, a gente é uma empresa de snacks. E a gente fala aqui dentro que a gente quer oferecer o snack certo na hora certa que foi produzido, né, do jeito certo. E o snack, ele também pode ser visto como well-being, ele não precisa ser só a indulgência, aquele chocolatinho, né, depende muito do momento. Então, por exemplo, olha quantas empresas a gente tem aqui, né, quantas startups de novos alimentos e bebidas, de alimentação em casa e no trabalho, né, quantas oportunidades legais que a gente não tem de entender melhor o nosso consumidor e oferecer o que ele precisa naquele momento. A gente também não pode esquecer que fazemos parte da indústria, né, então a gente precisa produzir do jeito certo, e isso quer dizer que a gente olha bastante as tecnologias de produção, como é que a gente faz para reaproveitar os resíduos, a gestão do descarte correto, né, tudo que está relacionado com o ESG dentro da nossa planta. E para atender nossos clientes, né, não o consumidor final, mas quem compra da Mondelez para vender, a gente tem que cuidar muito bem dessa gestão de pedidos, da gestão do varejo. Como é que eu evito que tenha ruptura, por exemplo, lá no supermercado, né? Como é que eu uso os meus dados e os dados do meu cliente para fazer essa gestão e eu estar sempre vendendo para ele o que ele precisa ter nas prateleiras. Logística e entrega, então, super importante. Eu acho que é o tema que a gente tem mais cases de sucesso. Pensa que a gente está falando de uma empresa que transporta chocolate, que é super sensível à temperatura, ovo de Páscoa, né? Então, são coisas que a gente precisa transportar com muito cuidado. E olha o desafio que a gente tem para assegurar que em mais de 700 mil pontos de venda você vai encontrar algum dos nossos produtos, né? A gente fez piloto com a Logshare, com a Ship2Ship, Neocon, Drive-in. Então, assim, é um tema que a gente olha bastante, né? Então, não está ligado ao produto, mas está ligado ao processo. E, por último, também, assim, cadeia agro. Olha a importância que a gente dá para controlar nossos fornecedores lá do início. Então, como é que eu faço o rastreamento do cacau, né? Eu acho que o Brasil está cheio de food techs muito bacanas em diversos temas e faz muito sentido para a gente olhar esse mapa e falar assim, eu quero um pouquinho de tudo. É sempre bom, né, Stephanie? A gente está buscando um pouquinho de tudo e acho que a Mondelez aqui valia um webinar só para falar sobre logística, era só teria muito conteúdo, né? Muito bacana. Muito legal, pessoal. E até dando sequência sobre a evolução das food techs, as categorias que mais cresceram nos últimos 3 anos, elas estão muito linkadas à jornada que a Stephanie acabou de compartilhar com a gente, né? Então, foco em gestão de pedidos, mas eu também tenho um número significativo ali pensando em prover uma cadeia mais sustentável, né? Desde o momento em que esse produto ou alimento chega na mesa do meu consumidor, da minha consumidora, e novos alimentos e bebidas também, né?
E aí, pessoal, queria até deixar a nossa primeira enquete aqui para vocês participarem. Quem está com a gente aqui no chat, assistindo, dessas 5 categorias, né? Então, gestão de pedidos, novos alimentos e bebidas, a parte de logística, marketplace, quais que vocês enxergam potencial nas empresas que vocês trabalham? A Tami está apoiando a gente aqui, né, no chat, acabou de soltar a enquete para vocês irem respondendo. A gente até acompanhando aqui a participação. Ó, são 67% em novos alimentos, mas tem também uma base legal olhando para reaproveitamento e gestão de resíduos, própria gestão de pedidos também. Bem legal, pessoal. Tá bem dividido, né? Até por isso a gente vê no próprio gráfico, assim, né? O quanto que nos últimos anos as startups têm dedicado aí, né, o desenvolvimento de soluções, de serviços que possam atender essas necessidades também. Legal, pessoal. Agora a ideia é a gente seguindo, dando visibilidade também, né, dos principais, né, o público-alvo dessas startups ativas. E aí queria até trazer para a discussão, né, o Gabi, a Stephanie, o fato de 51% dessas startups mapeadas atenderem, né, o foco ser o mercado B2B, então representando Dex dá um pouco a sensação de que ele está muito ali no B2C, mas como outros mercados aqui, ele ainda é muito focado no B2B. Isso é importante. Quantos desse food service, né, que eram restaurantes, médios restaurantes que se digitalizaram durante a pandemia, a gente viu ali o gráfico como a categoria de gestão de pedidos cresceu muito ao longo da pandemia, isso reflete esse atendimento B2B. Quando a gente fala de reaproveitamento e gestão de resíduos, cada vez mais as empresas estão tendo que olhar para ESG, né? Então, como vai trabalhar? Novas leis vêm implementando ali que as empresas cada vez menos vão poder estar colocando ali descartes, vão estar podendo gerar resíduos ali da operação dela. Então, quais startups podem estar entrando no mercado e ajudando essas empresas a solucionar esses desafios, trabalhar isso? A Stephanie comentou de logística. Quantas vezes a Mondelez já não olhou para startups de logística para ajudar, apoiar eles ali, né? Como eu brinquei, vale um webinar só sobre isso aqui, porque como a Mondelez, outras indústrias de bens de consumo aqui no food também estão olhando muito para isso, para essa gestão de dados, aproximação do consumidor, que a gente vai falar um pouco mais para frente, de tecnologias. Então, o B2B ele é muito forte no mercado de foods e ainda tem um potencial gigante para ser explorado. Tem ali o mapa por categoria, se puder passar, Fernanda, que mostra... não, anteriormente, exatamente, as principais categorias de startup B2B mostram exatamente isso que eu estou comentando. Tecnologia para produção vem ajudando cada vez mais o P&D das empresas. Sei que nesse gráfico aí, que mostra as principais categorias, a Mondelez vem trabalhando bastante com alguns tópicos, né? Seria legal a Stephanie comentar um pouco de como uma indústria do tamanho da Mondelez vem conversando com as startups dessas categorias. Boa. Eu acho que você explicou super bem, né? Então, a gente, quando pensa em alimentos, pensa no consumidor final, pensa no produto, às vezes até na embalagem, mas a gente esquece que por trás tem um processo super grande. Então, a gente tem necessidade que essas novas tecnologias, elas atendam parte do processo. Então, isso está refletido aí, né? Metade das startups mapeadas estão atendendo o B2B. Então, por exemplo, gestão de pedidos, que eu estava dando o exemplo da ruptura, né? Então, como é que eu faço para não deixar na mão do meu cliente ele escolher o que ele vai comprar? Como é que eu faço um pedido sugerido para ele, para mostrar, olha, isso daqui vai vender, vamos fazer uma ação, né? Tecnologias de produção, então, como é que eu posso, por exemplo, utilizar a IoT e acompanhar dentro da minha planta, né? O que está acontecendo na fábrica? A gente pode pensar em logística, né, que eu dei vários exemplos aí, mas eu acho que é olhar muito para a food tech como sendo um potencial colaborador para o B2B, para os processos, porque o alimento, até ele chegar, né, na mão do consumidor, ele passou por muita coisa antes, e todas essas etapas, elas precisam de tecnologia. Essa jornada é cada vez maior e mais necessário estar entrando novos entrantes de fato, né? Novas startups com Exato. tecnologias, né, Stephanie? Sensacional.
Exatamente, pessoal. É muito legal a gente ter, né, exemplos concretos que acabam tangibilizando não só a necessidade, mas a oportunidade, né, de otimizar os meus processos, enfim, olhando para a tecnologia. E aí nós temos aqui, inclusive, né, o gráfico onde, né, temos visibilidade das tecnologias mais aplicadas. Então, um destaque principalmente aqui para e-commerce, para data analytics, geolocalização, mas é interessante a gente, né, tentar entender o porquê, né, de olhar para dados, para esses canais de venda, e aí até puxar a Gabi, se você quiser comentar, Boa. né, o porquê desse crescimento tão expressivo. Bom, acho que se a gente olhar principalmente para os dois pilares de tecnologia ali que estão sendo mais aplicados, Data Analytics e e-commerce, vai estar conversando muito com o que a gente tem falado até agora aqui. O e-commerce, na minha concepção, é muito essa aproximação da indústria também do consumidor final. Como a indústria, uma Mondelez, por exemplo, pode estar sim se conectando diretamente com o seu consumidor final, vendendo inclusive produtos diretamente para ele ou para os próprios clientes hoje, facilitando essa compra, não precisar mais ser aquela pessoa que vai até o local, até o supermercado, mas o próprio supermercado poder entrar hoje no e-commerce da Mondelez e fazer a aquisição de algum produto ali, dos snacks, do bis, etc. Então, esse e-commerce ele vem ganhando muita notoriedade ali pelas indústrias de bens de consumo, até para conseguir, e aí a gente entra em Data Analytics, buscar mais dados. A partir do momento que a gente digitaliza essa jornada, fica mais fácil de estar captando dados ali sobre isso, e aí conversa muito com o que a Stephanie comentou. Como é que eu consigo ser mais propositivo como indústria em dizer o que o varejo tem que estar comprando? A partir do momento que a gente estuda, o próprio varejo também vai estar consumindo esses dados, tendo data analytics sobre os hábitos de consumo, entender qual é o mapeamento de calor dentro das lojas deles, etc. A gente começa a criar uma jornada aqui para diminuir as rupturas, para melhorar aqui o atendimento ao cliente e melhorar toda essa cadeia que a gente tem hoje de foods, que a Stephanie já comentou, ela vem sendo cada vez mais robusta. Data Analytics, inclusive, a Stephanie pode comentar um pouco, foi um tema que a gente abordou bastante na última jornada de inovação, no programa Desembala Batch 1, né, Stephanie? Falamos bastante sobre Data Analytics, como consumir esses dados, né? Puder comentar um pouquinho mais. Lógico, eu acho que a gente tem bastante apetite, né, para trabalhar com esse tema. Como você comentou, no programa do ano passado, foi meio que um foco e a gente pretende continuar colocando recurso, né, nesse tema de transformação digital. Então a Mondelez, ela tem colocado, sim, esforços em analytics, especialmente para entender qual que é o hábito do meu consumidor, como é que trazer uma nova tecnologia pode facilitar o processo para todo mundo. Show demais, pessoal. E agora eu quero saber a opinião de quem está com a gente aqui. Quais dessas tecnologias, né, têm sido mais demandadas aí na companhia em que vocês atuam? Tanto soluções voltadas para dados, e-commerce, geolocalização. Pessoal votando aqui. Realmente, Data Analytics segue aqui na frente. A gente tem visto cada vez mais, né, essa necessidade de ter a rastreabilidade desses hábitos de consumo, dos novos comportamentos. E até comentando um pouco mais sobre isso, né, Fernando? Acho que Data Analytics ele vem sendo necessário para todas as partes da jornada. A gente olhou muito com a Mondelez também, quando a gente fala de logística, uma parte do processo ali das food techs. Quando a gente fala de food techs, para onde que a gente está olhando, né? A parte de logística é importante. A gente começou a captar dados, né, Stephanie, de qual o melhor horário para a gente estar viajando com o chocolate, né, fazendo o transporte dele, qual é a melhor rota, isso tudo depende de dados também, qual o melhor horário para ele estar chegando no cliente, o cliente também entender ali data analytics, quais são os consumidores que estão entrando na minha loja. Então, acho que essa entrada, cada vez mais os pequenos restaurantes, médios restaurantes, agora, né, Foodtech pega toda essa parte de indústria de bens de consumo, mas também olha para aquele pequeno varejista ali, ele precisa entender no horário de pico de almoço quais são os principais itens do cardápio de um restaurante que são solicitados. Ele precisa se preparar para ter aquilo ali, né? Ele ser mais propositivo, evitar a ruptura, senão ele perde venda. Isso para um pequeno restaurante, para um pequeno varejista, aquele mercadinho de esquina que compra diretamente com a Mondelez o bis, que compra diretamente um Bubalu, ele tem que saber quais são os momentos que ele precisa comprar mais daquele produto para evitar que tenha alguma ruptura. Então, eu vi que teve muito voto aqui em Gabriel, Data Analytics, né? Pode comentar, Steph.
Não, é só um comentário rapidinho, porque a gente fica pensando assim: "Ah, como é que eu faço para ter no cliente", né, e a gente usa dado também para pensar no que a gente precisa produzir. Então, para você ter o bis lá na sua loja, eu tive que entender muitas semanas antes de que você ia precisar desse bis. Então, Data Analytics não é só para eu chegar no meu consumidor final, né, mas assim, como é que eu faço para atender o cliente para não faltar, e eu preciso olhar isso muito antes, não é só a parte de: "Ah, eu vou distribuir para ele o que está pronto". O que eu vou produzir, né? E aí a gente olha para a cadeia a parte de trás também de uma indústria como a Mondelez, da onde vem aquele cacau também, como é que a gente consegue avisar com antecedência para aquele produtor que você vai precisar dessa demanda, para a gente evitar a ruptura em toda a cadeia, né? O efeito elástico ali. A gente viu aqui na enquete 50 e comentou sobre o Data Analytics ser importante para as companhias. Então, acho que, de fato, isso comprova como é um número, como é uma tecnologia importante para estar sendo trabalhada. A gente tem cada vez mais startups entrando aqui para estar entregando essas tecnologias. Dando sequência aqui, pessoal, já, né, caminhando para o final da nossa agenda, trouxemos também a visão de investimento, né, justamente traduzindo um pouquinho da crescente do número de startups, de tecnologias aplicadas, e aí puxar para o Gabi comentar a visão dele um pouquinho. Boa, aqui a gente tem que entender que claramente chama muito a atenção 2021 você ter um pico nesse volume de investimento, né? O montante captado pelas startups chama muita atenção em relação aos outros anos, apesar da crescente do mercado ser bem linear em relação ao número de startups, em relação às parcerias que foram se construindo, né? As jornadas de inovação que foram feitas pelas companhias, esses deals cresceram muito em 2021, mas isso não é exclusivo do mercado de food techs. Outros mercados, se a gente fizer a comparação dos mapas, também tiveram isso porque 2021 foi um ano da corrida ali por investimento, por aquisições, por deals, onde vários fundos entraram bem no negócio, né? Entraram bem ali na procura por startups que tivessem momentos de ascensão. Obviamente, também, alguns deals aqui foram bem impactantes nesses 7.500. Posso citar alguns, da própria Daqui, ficou muito famoso na época, captou quase 1,5 milhão. A gente teve a Facile, a Log também recebeu investimento ali de série F na época, né? Uma rodada série F, então representa bastante desse montante. Teve a Olist, então são startups que receberam investimento naquele ano e que ajudaram, além do cenário todo ser bem propositivo para investimento, ajudaram esse número nas food techs a crescer bastante. 2022 a gente volta à normalidade, igual a gente estava em 2020, ali na mesma média, apesar de ter um crescimento também em relação a 2020, mas não assusta essa queda. A gente entende que é um movimento do mercado, não é algo que tem algum momento aqui que a gente tenha que olhar com preocupação. 2023, obviamente, a gente só está pegando o primeiro quarto ainda dele, ainda está um pouco caminhando o mercado para entender como é que vai ser esse ano em relação a deals, como é que vai ser em relação a investimentos. A gente sabe também que é uma recuperação no mercado nesse momento, mas tem potencial ali. Até agora só 3 deals foram mapeados aqui, mas tem potencial para a gente ter outros. Claramente, os fundos estão precisando ser cada vez mais objetivos, estudando bem aonde eles vão estar colocando o dinheiro deles por conta de todo o macro cenário econômico, né? Exatamente. Pessoal, até queria pedindo para vocês participarem da nossa avaliação de satisfação, assim, né? Então, a gente está caminhando aqui para o final da agenda. O Gabi acabou de ilustrar um pouco, né, do cenário econômico, olhando aqui para investimento, também nesse segmento. Comenta o que vocês têm achado, um pouco da dinâmica, né, dos próprios números que a gente trouxe aqui, então, formato desse estudo, e até trazendo um pouco de spoiler, né, que a gente tem aí como próximos encontros nessa jornada do follow-on. Temos agora o webinar para acontecer de Autotex, vamos lançar o estudo antes, o blueprint aí de varejo, então não deixem de acompanhar, tá? Queria abrir também, reforçar, se alguém tem alguma consideração, alguma dúvida, né, que ficou aqui durante a nossa conversa. Acho que é um momento aqui para perguntas, o pessoal ficar à vontade para colocar no chat, a gente deixou um bom tempo para vocês fazerem isso. Mas acho que vale aqui um recap final aqui também do nosso lado, né, Fernanda, Stephanie?
Acho que olhando para todo esse material que a gente traz aqui, vocês aí que estão assistindo vão poder olhar um pouco mais, analisar com calma o Startup Landscape de Food Tech, vocês vão perceber que apesar da gente ter acabado de falar de investimento e ver que o cenário não é tão propositivo, o cenário onde as empresas vêm buscando startups está cada vez maior. Acredito que as pequenas empresas, como eu falei várias vezes, os pequenos e médios restaurantes, os varejistas da ponta, vêm cada vez olhando mais para essa digitalização, a pandemia reforçou muito isso, e cada vez é mais necessário estar trabalhando sobre isso ali. Vários entenderam que a gestão por meio de ferramentas online são cada vez mais importantes, e também a indústria de bens e consumo, a gente vê pelo exemplo da Mondelez e outros clientes que a gente tem aqui na Liga, posso falar de Balduco, Seara, estão se digitalizando e buscando cada vez mais parceiros também para estar inovando. Aproveitando aqui, para pegar uma pergunta do chat bem bacana, como as food techs podem ajudar em ESG e que tipo de tecnologia e soluções vocês têm visto com isso? Essa pergunta, posso até passar a bola para a Stephanie, vi que ela abriu o microfone, senão eu posso também puxar aqui. Não, começa aí que eu entro. Boa. Bom, então o food tech que pode ajudar a ESG, a gente tem visto muito ali pensando nessa gestão dos resíduos, né? Como vem sendo trabalhada a indústria, ela gera muitos resíduos, é natural. Então, como trabalhar esses resíduos vem sendo uma necessidade das grandes empresas, dessas corporações, principalmente dentro da indústria. A gente já fez alguns trabalhos aqui na Liga mesmo, com grandes empresas como a Seara, por exemplo, que gera muitos resíduos ali. Então, como destinar ele para os locais corretos, como não deixar isso ir para o rio, enfim. E cada vez tem novas tecnologias entrando ali com realmente produtos que podem colaborar com isso, pensando também nessa parte ambiental, tá? Stephanie, se quiser comentar o que eu ia um pouco. comentar é justamente, né, sobre resíduos. Uma das dores que a gente teve no passado e estamos tentando resolver com startups é o do soro do leite. Então, quando a gente usa o leite para fazer nossos produtos, é como que esse soro pode ser utilizado, porque a gente gasta muito para conseguir fazer o descarte correto. Mas ano passado, né, que a gente teve esse foco em analytics, esse ano a gente está tentando justamente olhar um pouco mais para esse e entender, será que tem alguma dor prioritária que a gente coloca no nosso programa? Então, eu tenho certeza que tem muitas startups que podem ajudar, né, no tema de ESG dentro da Mondelez. A gente já comentou muito sobre embalagens também, né, Stephanie? A gente chegou a trabalhar com vocês um tema exclusivo sobre isso, e isso cada vez vem sendo mais necessário. Antes você tinha embalagens que eram descartadas e ficavam 10, 15 anos ali num aterro, e hoje isso não é mais cabível dentro da indústria, né? A indústria sabe que precisa estar fazendo ali uma logística reversa, ou precisa estar encontrando embalagens que se decompõem mais rapidamente ou tenham outros usos ali na casa do cliente. Então, isso vem sendo cada vez mais olhado também pelas food techs e pelas startups. Aqui a gente vem visto muita tecnologia, principalmente em campos de inovação, nas próprias faculdades, universidades. A gente vem vendo bastante cientista trabalhando com essas tecnologias, e isso é uma tendência que a gente acredita que vai crescer muito ainda, vai ser muito explorado ali por essa indústria que trabalha com bens de consumo, como, por exemplo, uma Mondelez, que já está muito de olho nisso, né, Stephanie? Tem a pergunta do Darlan José aqui também sobre tendências, né? Tendências desse mercado de food techs. Acho que se a Fernanda puder até voltar ali, a gente falou um pouco sobre a evolução, e acho que quando a gente fala de tecnologias deles, a gente fala muito sobre isso. A tendência desse mercado é entender cada vez mais sobre dados. Acho que esse mercado de food tech ele precisa ser cada vez mais inteligente em relação a dados. Ele já vem trabalhando bastante com data analytics. A Stephanie comentou sobre a Mondelez, mas é olhar para toda essa jornada pensando, como a gente pode ver aqui, a evolução dos números, tá? Acho que isso reflete bem a tendência da Arlan e público que está assistindo a gente. Como fazer essa gestão de pedido ser cada vez mais propositivo, como entender cada vez mais o meu consumidor, entender os hábitos de consumo, entender quais produtos entram e saem da minha loja com mais recorrência, quais itens são pedidos com mais recorrência no meu cardápio. Entender tudo isso para toda a jornada do fluxo ali, da cadeia ficar mais constante, evitar a ruptura. A Stephanie comentou, não é só olhar para como o meu produto vai chegar no consumidor final, mas olhar para a parte de trás também, como é que eu vou estar tratando aqui com os meus fornecedores aqui da indústria, né? Como eu vou chegar para aquele produtor de cacau e falar das minhas demandas de cacau. Isso tudo faz parte da gestão de pedido, porque faz parte ali de você ter mais dados sobre o consumidor, ter mais dados sobre entender um pouco mais, né, sobre todos os números ali que você vai buscando. Novos alimentos e bebidas, acho que é outra tendência, cada vez a própria Mondelez, a gente rodou no batch anterior, no primeiro programa do Desembala,
um tema sobre o well-being, né? Então, entender quem são esses consumidores que querem produtos de well-being, quem está buscando o well-being no mercado, como entrar nesse mercado de well-being, entender um pouco dessa estratégia. Acho que é uma frente que as indústrias estão olhando muito, como eles fazendo isso muito bem, mas a gente já tem várias startups também que vêm trabalhando com isso. Startups que já oferecem produtos ali para a gente consumir no nosso dia a dia, startups de pó, tem ficado muito em voga também no mercado, para cada vez facilitar mais o transporte desse produto e também o depósito dele, tanto nas lojas quanto na casa das pessoas. Então, esses novos alimentos e bebidas, a gente pode falar da Fazenda do Futuro, que é um case muito interessante também, quando a gente fala de novos alimentos, você está cada vez mais olhando para plant-based, então você quer consumir cada vez menos carnes, esses novos consumidores, você quer consumir produtos que você se sinta bem com eles. Então, isso é uma tendência muito importante desse mercado também, que a gente viu crescer muito durante a pandemia, como esse gráfico fala, mas que pode ser colocado como uma tendência macro aqui desse estudo, tá? As parcerias. O Keyson fala sobre de olho nas parcerias e possibilidades para P&D também, né? A Stephanie sabe bem ali na parte de P&D já conversou também, mas como você desenvolvimento, né? Acho que a indústria ela percebe cada vez mais que não adianta ficar olhando para a pesquisa e desenvolvimento apenas dentro de casa. Tem que buscar entender como fazer colaborações e com startups, com outras que tenham outras ferramentas ali, enfim. A tecnologia na parte de P&D acho que vem sendo cada vez mais importante. Realmente, o Keisel falou ali sobre inovação em biosintéticos e fibras, acho que isso é só um exemplo ali de quantas outras inovações também podem ser colocadas nessa parte de pesquisa e desenvolvimento dentro das indústrias. E ele olhou sobre as possibilidades, né? Como é ampla a oportunidade de eu estar inovando no próprio setor, assim. Acho que esse estudo traz isso, né? De forma bem estruturada também, né? Os caminhos, tendências, as próprias vertentes ali do segmento. Temos outra pergunta aqui sobre o que o consumidor valoriza, sabor ou embalagens ou até preço? Olha, isso acho que entra na parte de data analytics. O Stephanie pode fazer uma dupla aqui comigo nessa pergunta, mas acho que é exatamente o que a indústria quer saber, né, Stephanie? O que o consumidor prioriza hoje em dia? Como é que a gente descobre isso, né? Acho que é até Eu mais acho que essa é a importante. pergunta-chave. Obviamente, a gente tem uma questão de pricing, então, qual que é o ponto certo que a gente pode colocar para ter o volume que a gente quer vender, mas o que o meu cliente está olhando? Será que ele quer uma questão, por exemplo, de clean label, entender qual é o ingrediente, ou será que ele nem lê e o que ele quer é a indulgência mesmo? Essa é uma pergunta que a gente não consegue responder ela como um todo, então estamos quebrando ela em partes, e obviamente o Analytics é o que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor. Legal demais. Realmente como eu vou descobrir isso com o cliente, né? Aproveita a oportunidade de mandar as dúvidas, as considerações, para a gente explorar aqui no tempinho. Luiz Carlos que mandou, Luiz, respondido, né? Algo que até a gente está buscando saber. Boa. Mais algum ponto, pessoal? Posso deixar meu contato no chat para quem lembrar alguma pergunta ou quiser conectar? Com certeza. Tá bom. Inclusive, o Keyson pediu aqui o contato até para fomentar as conexões. Stephanie, fica à vontade, viu? Tá bom, vou colar meu perfil do LinkedIn aqui. Vamos lá. Legal. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a participação, a disponibilidade da Stephanie aqui, como nossa grande parceira, o Gabi, a todos que estão nos acompanhando nessa agenda. Obrigada, Paula. Colocou aqui no chat que foi muito bom. E reforçar, né, para vocês ainda, quem não conhece, quem não acessou Startup Scanner, nós temos o link aqui, as redes sociais da Liga,
e também o próprio follow-on, tá? O estudo completo na íntegra com uma série de insights lá, insumos para vocês acessarem, tá? Quem não respondeu ainda ao termômetro de satisfação, fique à vontade, o feedback de vocês é super importante para a gente seguir com a jornada aqui de encontros e de estudos. Queria agradecer todo mundo que nos prestigiou e Boa. Gabi, Stephanie, se quiserem fechar Agradecer aqui também a presença da Stephanie, obviamente ela traz uma visão aqui não só como head de inovação da Mondelez, mas também especialista desse mercado de foods, tá? A gente ouvindo a Stephanie é um aprendizado aqui, até para a gente que já atua bastante nessa cadeia de inovação. Agradecer a todo mundo que tirou um tempinho da manhã para estar aqui com a gente também, tá? A gente sabe que na correria do dia a dia é importante a gente parar em alguns momentos e ouvir um pouco de como está a tendência desse mercado, entender um pouco, conversar sobre e ver o material, tá? Convido todo mundo a ver o material, acho que tem bastantes indicadores. A gente fez realmente uma forma bem resumida para não dar muito spoiler, mas lá vocês vão poder entrar em mais detalhes, entender um pouco mais sobre algumas evoluções, entender um pouco mais sobre a distribuição das startups atualmente. Convidar as startups a se conectar cada vez mais com a Liga, é importante se conectar cada vez mais com a indústria. A Liga está aqui para ajudar nessa conexão, de fato, entre indústria e startups, né, entre grandes corporações, clientes nossos e as startups, e também a todos aqui de empresas a conhecer um pouco mais da Liga aqui, quem não conhece, está desenvolvendo algum trabalho junto com a gente. Acho que fica bem claro aqui pelo material o quanto de tecnologia existe no mercado aqui, o quanto de startups existe no mercado para estar conectando com todas essas empresas e o potencial aqui de resultado, né? A gente está inovando, gerando resultado real, que é o que a gente faz muito com a Mondelez, né, Stephanie? Isso aí. Então, agradecer de novo aí vocês pelo convite. É sempre muito legal participar dos eventos da Liga. E eu acho que foi muito legal que para esse primeiro batch, né, que a gente passou, o expertise que vocês trouxeram em termos de como que a gente pode gerenciar o piloto, para ter certeza que lá na frente, né, quando a gente testar essa startup, vai ser um sucesso. Porque não adianta trazer uma startup e achar que vai funcionar, né? Então, tem toda essa parte da conexão, de trabalhar junto para conseguir lá na frente o resultado. Então, muito bom poder trabalhar com a Liga. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia aí para todos vocês. Continuem nos acompanhando e virão mais agendas pela frente. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.